Bom, pessoal, na aula de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre epistemologia científica. Mas o que seria epistemologia científica? Seria o estudo de como se desenvolve, como a ciência desenvolve o próprio fazer ciência, tá bom? E para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto, a gente vai dar uma passeada na história e saber como que se desenvolveu o conhecimento científico. Antes de mais nada, né, seria interessante a gente saber que antes do conhecimento científico, tudo era baseado em crenças. Então, o conhecimento humano, ele criava mitologias, criava histórias, e essas histórias, essa fé, essa crença é que levava os estados mentais para justificar o mundo. Essas crenças, então, seriam estados mentais em que algo se considera, algo é assumido como verdadeiro, tá certo? Então a crença é aquilo que você acredita ser fato, acredita ser a explicação de uma verdade. Logicamente, né, pessoal, que além o conjunto de crenças, ela vai formando o mito. E o mito, ele vai também, né, pessoal, justificar alguma realidade. Os diversos tipos de mitos e as narrativas vão compor lendas que vão justificar determinada realidade que vai definir um povo. Então a cultura local, ela vai ser formada por esses mitos que são baseados em crenças. Quando a gente pensa quando a fé é colocada na prática da mitologia, nós temos a implementação da religião. E de forma análoga, né, pessoal? Desde os tempos mais primitivos, os primeiros seres humanos sentiam a necessidade de explicar esses fenômenos. E quando não se tinha justificativa para o fenômeno, se aplicava além a crença, né, que seria uma forma de fé, que é uma explicação, né, uma necessidade que você tem de explicar o mundo a uma realidade, tá certo? E quando você passa a explicar essa realidade para algo que não é material, você então passa a buscar uma explicação metafísica para a realidade. Então, pessoal, durante algum tempo, a humanidade, as explicações científicas, elas passavam pelo crivo da religião. Bom, a filosofia vem lá de trás, né? Acho que ela é tão antiga quanto algumas das religiões. Seria a necessidade de você criar um saber filosófico, né? Criar um conhecimento, mas não baseado em crenças, e sim baseado no intelecto e na racionalidade humana. Então, as explicações, elas seriam fruto do pensamento e não necessariamente seria fruto de uma crença. E nessa busca, né, por essa filosofia, né, a filosofia então seria justamente a busca da verdade, tá bom? Bom, Aristóteles, ele começa, né, criando algumas teorias do conhecimento. Como que o conhecimento se edifica? Ele parte de que sentidos e sensações seriam a base do conhecimento. E a partir desses sentidos, dessas sensações, dessas percepções, seriam buscados o porquê das coisas. E a ciência seria justamente o conhecimento real, as leis da natureza e do cosmos que se deseja conhecer. Então quer dizer que a partir das sensações você tem as impressões, os experimentos, buscando o porquê das coisas percebidas pelos sentidos e sensações, se edificaria o conhecimento e se edificaria as leis básicas da natureza e do cosmos. Bom, durante muito tempo, pessoal, Aristóteles ele até foi absolvido, né, dentro da religião católica especial, inicialmente, e ele foi tido, várias verdades que ele buscou, vários estudos que se criaram com base filosófica foram considerados aceitos pela igreja. E nessa concepção do cosmos, a igreja ela tinha, né, Deus como algo sagrado. E dentro, ele trazia essa sacralidade de Deus, essa perfeição de Deus para as formas.
Então, dentro desse cosmo criado, nós tínhamos que a Terra ela seria algo criado por Deus e tudo giraria em torno da Terra. Então, nós teríamos um plano e um cosmo, né, formado, né, onde a Terra seria o centro, a perfeição. As esferas celestes, alguns planetas, eles comporiam um sistema dentro desse cosmos e seria um cosmo perfeito, tá certo? Lógico que com os estudos de Copérnico surgiu uma nova teoria, que seria a teoria que o centro de tudo não seria a Terra, seria o Sol. E essas ideias de Copérnico, elas se espalharam, né? Alguns como Giordano Bruno, eles tinham a concepção, eram copérnicos, eles acreditavam que o centro de tudo era o Sol e a Terra era mais um planeta dentro desse cosmos a girar em torno do Sol. É lógico, né, que com essa concepção, Giordano Bruno teve a chance de negar, né, o que ele estava defendendo, ele não negou, ele foi em frente e com isso ele foi condenado à morte, tá certo? Então aqui nós temos a condenação de Giordano Bruno à morte. Posteriormente, pessoal, Galileu, ele escreveu um livro, né? O primeiro livro de Galileu foi Siderius Nuncius, o Mensageiro das Estrelas, onde ele explicava como é que funcionava um sistema onde o Sol seria o centro de tudo e a Terra seria só mais um planeta girando em torno do Sol. É lógico que, assim como Giordano Bruno, isso ia de encontro ao conhecimento perfeito dos católicos, que buscavam a base aristotélica para explicar o universo. E até aí tinha assim, uma tolerância. Galileu teve que explicar esse primeiro livro dele, ele pegou, explicou, justificou, ficou assim, né? Meio que a igreja fingindo que não estava percebendo os questionamentos de Galileu e ele sobrevivendo em uma relativa harmonia. Mas, né, o Galileu resolveu escrever um livro, né, intitulado Diálogos sobre os dois principais sistemas do mundo. E ele lançou esse livro em 1632. E quando ele lança esse diálogo, né, Galileu ele já tinha apresentado algumas ideias para o Papa, já tinha até, como essa ilustração, né, ela mostra, teria feito até algumas observações, mostrando, por exemplo, o planeta Júpiter e as luas orbitando Júpiter, e ele trazendo a concepção que Júpiter e a Terra, que Júpiter, né, poderia ser só mais um planeta e a Terra girando em torno do Sol, né? Ele apresentou isso, ele era amigo, né, do Papa, então, né, na época, e ele escreve esse livro, apresenta essas ideias. Só que o problema todinho foi quando esse livro foi escrito. Porque quando esse livro foi escrito, Galileu ele criou 3 personagens. Salviati, né, que era o nome de um amigo pessoal de Galileu e que ele se identificava muito com as ideias de Nicolau Copérnico. Sagredo, que seria um personagem, um sujeito inteligente, mas que não defendia nenhuma ideologia. E por último, Simplício. Simplício era ninguém mais, ninguém menos do que um amigo de Galileu, que era o Papa na época. É lógico que o Papa, né, quando leu o livro, né, Diálogos sobre dois principais sistemas do mundo, onde você tinha um cara extremamente sábio, né, que era o Salviati, trazendo à luz o conhecimento de Nicolau Copérnico, né, as ideias heliocentristas, né, para o Simplício, que era ninguém mais, ninguém menos do que o Papa. Lógico que isso não deu certo. Um ano depois, estava novamente Galileu sendo julgado e ele foi condenado à prisão, tá certo? Ficou em prisão domiciliar praticamente até a sua morte. Bom, dito isto, pessoal, precisava-se de ter uma separação do que era religião e do que era ciência. Então, com isso, né, René Descartes ele traz em 1637, veja, logo, né, pouco tempo depois da condenação de Galileu, um sistema para que se pudesse fazer, né, se pudesse trazer esses critérios para analisar se algo era científico ou não. O nome era o Teorema do Método, tá certo? Esse Teorema do Método,
a ideia era ter uma base sólida para servir de alicerce a todo conhecimento. Então, primeiramente, você teria as evidências, você faria observações, você analisaria esses dados, poderia fazer experimentos complementares para buscar mais dados, né, para trazer mais evidências, faria uma síntese do que você pode argumentar, as hipóteses que você pode levantar sobre determinado experimento, e feita a síntese, né, analisou, sintetizou o conhecimento, você teria uma conclusão. Tudo que passasse por esses 4 filtros seria considerado conhecimento. O que não passasse por esse crivo, tá certo? Não poderia ser considerado conhecimento. Com isso, pessoal, qualquer afirmação, seja qualquer justificativa de alguma coisa que se observa na natureza, teria que passar pela evidência, análise, síntese e conclusão. E com esse método, né, pessoal, essa separação cartesiana, né, que aí depois a gente vai ver que dentro do método cartesiano você vai isolar aquele fato que você quer estudar, vai dividir cada pedaço desse fato e vai passar a aplicar o método a cada um desses pontos. É o famoso penso, logo existo, né? Você traz a dúvida e a partir da dúvida você estuda divide aquele problema em pequenos pedaços e analisando aquele pedaço você vai trazer um conhecimento. Lógico, pessoal, que isso foi fantástico. Newton depois vai surfar nas ideias no próprio método cartesiano e vai trazer muito conhecimento científico, agora separado do crivo da religião. Então a ciência, com o método científico, ela ganhou uma liberdade. É mais ou menos assim. A ciência vem para um lado, a religião vai para o outro, a gente respeita a fé, a crença, mas o conhecimento científico ele tem que passar por um crivo. Com essa separação, pessoal, o método cartesiano basicamente construiu a ciência. Posteriormente, a ciência ela passou por outros tipos de comprovação. Existem, por exemplo, experimentos que a gente não consegue fazer. Por exemplo, quando a gente fala de elétrons, de prótons, a gente está falando de coisas muito pequenas que a gente não vai ver. Até hoje, por exemplo, vocês podem não acreditar, procure a foto de um elétron. Você não vai achar a foto de um elétron. Tudo isso são teorias. Após o teorema do método cartesiano, a gente vai ver aí algumas ideias, né, de Popper trazendo uma nova teoria do conhecimento, onde você não tem que provar que você está certo. Você tem que... todo conhecimento que você gera, ele pode ser falsificado. Se alguém conseguir falsear a sua ideia, provar que você está errado, a sua teoria é derrubada. Justamente por causa desse conhecimento que você não consegue, às vezes, necessariamente comprovar com experimentos. Você precisa fazer, às vezes, o que nós chamamos de experimentos mentais para poder provar. Então, a ciência depois vai trazer uma nova teoria científica que vai além do teorema de Descartes, que seria ali as ideias de Karl Popper, que seria do falsacionismo. Tá bom? Depois, quem quiser dar uma pesquisadinha sobre falsacionismo, é bem interessante, que é quando você muda o prisma do conhecimento, você não tem mais que provar que está certo, e sim, você apresenta uma teoria, e quem discorda da sua teoria tem que provar que você está errado. Tá bom? Bom, essa basicamente, pessoal, é a origem do conhecimento. Eu fiz aqui um breve apanhado. Eu creio que em algum momento da vida de vocês já tinham visto as discussões relativas ao método cartesiano. Também já devem ter tido conhecimento sobre as perseguições da igreja e depois o advento do iluminismo com as ideias cartesianas. Depois também vai vir Francis Bacon com mais um incentivo para se separar a ciência da religião. Tá certo? Creio que vocês já tiveram algum conhecimento dentro dessa área. Essa breve introdução que eu estou fazendo, o meu objetivo, pessoal, é que vocês façam um trabalho. Esse trabalho ele vai contribuir para a sua nota de AP relativa a A4. A ideia é que a gente faça um estudo sobre o livro
O Ponto de Mutação, tá certo? Ou melhor, desculpe, o filme O Ponto de Mutação, esse filme foi lançado em 1990. Esse trabalho vai consistir do seguinte: eu vou colocar, pessoal, no AVA um trecho, né, uma sugestão, né, uma marcação de um link, onde quando você clicar você vai ser conduzido ao YouTube a um trecho do filme. A ideia é que você vai assistir cerca de 10 a 15 minutos daquele vídeo até terminar determinado assunto e vai guardar essas informações. Quando você terminar de assistir esses 4 trechos do filme que eu vou deixar disponibilizados aqui no AVA, né? Quais são, onde começa e onde termina cada trecho. Você assistiu a esses filmes, você assistiu a esses trechos, desculpe, você vai entrar num fórum e vai colocar um parágrafo sintetizando suas ideias. Esse parágrafo, pessoal, sobre esse conteúdo, esse filme, que é o filme O Ponto de Mutação, de 1990, esse parágrafo, ele vai valer 1 ponto, tá certo? Então a postagem desse parágrafo vale 1 ponto. Ah, professor, como é que eu vou ganhar outro ponto? Você vai vai ler os conteúdos que foram colocados pelos seus colegas e quando você questionando, argumentando as ideias de um colega seu, você vai ganhar um outro ponto. Então é basicamente 1 ponto pelo parágrafo construído sobre o filme Ponto de Mutação. O que você entendeu? O que a ideia desse filme tem a ver com alguma realidade que você vive, com a produção científica de hoje, com os estudos que são feitos hoje nas universidades. Então você vai fazer um paralelo entre o filme e a realidade observada nos dias de hoje. 1 ponto. E o outro ponto é justamente o debate produtivo que você vai participar dentro desse fórum onde serão postadas essas ideias. Tá certo? Aí você fica à vontade para questionar a ideia de algum colega, contra-argumentar, falar, o que você colocou eu não concordo, ou contra-argumentar o próprio tema do filme, que seria muito interessante. Ah, professor, tem uma outra concepção. Eu acho que essa concepção ela é falha em tal aspecto. Eu pesquisei sobre essa teoria, eu não concordo. Verifiquei que alguns cientistas também não concordam, baseado nisso, naquilo. E aí a ideia é que a gente tenha um fórum produtivo de discussões relativas ao fazer ciência. Tá bom? Então todo esse trabalho terá o valor de 2 pontos. Tá bom? No mais, pessoal, espero que vocês aproveitem o filme. Se resolverem assistir o filme inteiro, conselho de amigo, não assista o filme inteiro, assista a pequenos trechos, separe, né, o filme em pequenos trechinhos, pois o filme ele tem muita informação, é um filme muito pesado, é um filme antigo, cheio de diálogos, é um pouco cansativo. Então, a ideia, né, pessoal, dividir para conquistar, leia um pouquinho, né, veja um trechinho do filme por vez e participe da discussão, né, pessoal? Nada melhor do que uma bela discussão científica para poder exercitar o nosso cérebro, tá bom? Com isso eu agradeço a atenção de vocês. Essa foi a minha aula virtual, né, de sexta-feira, né, que eu estou deixando aqui no bloco, e que estará disponível para vocês assistirem aí quando puderem, tá bom? Especialmente o pessoal que foi para os jogos aí, eu desejo muito sucesso a vocês aí nos jogos, tá bom? Então, até breve, aproveitem o filme, argumentem, escrevam, exercitem o cérebro, tá bom? Um grande abraço, tchau.